Declaro aberta a 29ª sessão extraordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Eck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rosa do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura do projeto de lei número 118/2021. Projeto de Lei 118/2021, autor prefeito, assunto: autoriza o Poder Executivo a promover a distribuição das sobras dos recursos verificados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação, entre os profissionais da educação básica e da outras providências. Está aberta a discussão, projeto de lei número 118/2021. Pela ordem, senhor vereador Abner. Gostaria que fosse lido o projeto completo, porque hoje tem muitas pessoas assistindo, então para a gente saber realmente quem vai receber, quem não vai. Infelizmente não tem o valor aqui, mas vamos saber quem tem direito e quem não. Por favor, senhor secretário, lê o projeto completo. Mensagem 118/2021. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a esta Casa de Leis o incluso projeto de lei 118/2021, que dispõe sobre a distribuição dos recursos subjantes verificados no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, entre os profissionais da educação básica da Rede Municipal de Ensino de Mairinque, nas condições e formas específicas. A medida decorre do dever da administração de aplicar na remuneração dos profissionais da mencionada categoria no mínimo 70% do total dos recursos repassados ao município para a manutenção e valorização do magistério, verba conhecida como Fundeb. Com efeito, a emenda constitucional 118/2020 institui o novo Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, inserido no artigo 212-A no texto da Lei Maior, e para a regularização efetivada a Lei 14.113 de 2020, na qual, entre outras providências, estipula que 70% dos recursos anuais totais do fundo devem ser destinados ao pagamento da remuneração desses profissionais que estiverem em efetivo exercício. Esta administração, desde seu nascedouro, já vinha elaborando propostas para atingimento dos percentuais mínimos estabelecidos, mas a situação excepcional e o estado de calamidade ocasionado pela pandemia Covid, não somente neste município, mas em todo o Brasil, acabaram por interferir na aplicação integral dos recursos, restando nesta oportunidade os créditos adicionais que serão distribuídos dentre os profissionais previstos no presente projeto. Deveras, as medidas restritivas impostas durante a pandemia do coronavírus impediu que os alunos frequentassem as escolas na maior parte do ano, o que gerou a despesa dos professores temporários contratados e, principalmente, a Lei Complementar 173 de 2020 impôs restrições no tocante à concessão de abonos, progressões funcionais, revisão geral anual, ocasionando a sobra de recursos, excepcionalmente nesse período tão específico atípico. Assim, é verdade que o atingimento do mínimo constitucional de 70%, artigo 212-A da Constituição Federal, não se tratou do ato de omissão, falta de iniciativa ou de planejamento desta administração, mas sim um cenário excepcional gerado pela pandemia do coronavírus.
Expostas assim as razões determinantes da nossa iniciativa, venho solicitar que a previsão da propositura se faça em convocação extraordinária no termo do artigo 10 da Lei Orgânica do Município, dada a urgência do tema, que deve ser destinado até o final do corrente mês. Esperamos a aprovação dos novos edis. Reiteramos às nossas excelências, aos novos pares, nossos protestos de alta consideração. Atenciosamente, Prefeito Antônio Alexandre Gemet. Projeto de Lei 118. Autoriza o Poder Executivo a promover a distribuição das sobras dos recursos verificados no Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, entre os profissionais da educação básica e da outras providências. Antônio Alexandre Gemet, Prefeito Municipal de Mairinque, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a distribuir excepcionalmente no corrente ano o crédito adicional dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, até o limite de 70% aplicáveis em remuneração entre os profissionais da educação básica em efetivo exercício na educação básica do município. Parágrafo 1º. O período de aplicação apurado para fins do rateio do crédito adicional mencionado no caput será entre os dias 11 de fevereiro de 2021 e 30 de novembro de 2021. Parágrafo 2º. O repasse dos valores será feito ao final do corrente exercício. Artigo 2. Tem direito ao rateio do crédito adicional dos recursos mencionados no caput do artigo 1º. Inciso 1. Diretores. 2. Vice-diretores. 3. Assistentes de direção. 4. Psicopedagogos. 5. Orientadores educacionais. 6. Supervisores de ensino. 7. Monitores de bibliotecas. 8. Auxiliares de desenvolvimento infantil. 9. Auxiliares de educação infantil. 10. Assistente técnico pedagógico. 11. Coordenador pedagógico. 12. Professor de educação especial. 13. Professor de Educação Básica 1, PEB 1. 14. Professor de Educação Fundamental 2, todas as disciplinas. 15. Professor adjunto. 16. Professor substituto de Ensino Fundamental 1. 17. Professor substituto de Ensino Fundamental 2, Língua Portuguesa. 18. Professor de Educação Infantil. 19. Professores de Educação de Jovens e Adultos 1 e 2. Parágrafo 1º. Os professores elencados nos incisos 7 e 8 só farão jus ao rateio se possuírem ensino médio na modalidade magistério ou licenciatura em pedagogia. Parágrafo 2º. O secretário municipal de Educação e Cultura, em exercício, não tem direito ao rateio de que trata esta lei. Artigo 3º. Os pagamentos dos valores constantes no artigo 1 do caput obedecerá às seguintes regras. Parágrafo 1º. Os valores devidos serão calculados de acordo com o salário base de cada profissional, respeitável da jornada de trabalho do ato da atribuição e os 182 dias letivos do ano, assim definidos. A. Fevereiro, 12 dias. Março, 22 dias. Abril, 19 dias. Maio, 21 dias. Junho, 20 dias. Julho, 11 dias. Agosto, 22 dias. Setembro, 20 dias. Outubro, 16 dias. Novembro, 19 dias. Parágrafo 2º. Serão observados para fins de desconto dos valores a serem creditados as faltas aulas apuradas em planilhas a serem informadas por cada unidade escolar, somadas até a totalizarem faltas dia, conforme tabela constante no anexo 1 desta lei. Parágrafo 3º. Será considerado afastamento qualquer ausência do profissional de educação em dias letivos regulares, excetuando-se convocações por lei, para atender a custo de aperfeiçoamento, licenças de galanojo, paternidade, maternidade, faltas abonadas, os afastamentos ocasionais por comorbidade, suspeita ou diagnóstico COVID, e os ordenados por decisão judicial neste sentido. Parágrafo 4º. As ausências ao trabalho decorrentes de atestados médicos, licenças médicas ou saúde, faltas justificadas e injustificadas não elencadas no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. As jornadas de trabalho dos profissionais da educação ficam assim estabelecidas. A. Diretores
assistentes de direção, vice-diretores, psicopedagogos e orientadores educacionais, supervisores de ensino, monitor de biblioteca e auxiliares de desenvolvimento infantil, assistente técnico pedagógico e coordenador pedagógico, 200 horas mensais. B, professor de educação básica 1, 150 horas mensais. C, professor de educação infantil, 150 horas mensais. D, professor adjunto, 150 horas mensais. E, auxiliar de educação infantil, 100 horas mensais. F, professor de educação especial, 150 horas mensais. G, professor de ensino fundamental 1, substituto, 150 horas mensais. H, professor EJA 1, 120 horas mensais. I, professor de ensino fundamental 2, todas as disciplinas, substituto de língua portuguesa e EJA 2, utilizar a planilha constante no anexo 2 dessa lei. Parágrafo 6º. Os profissionais exonerados no ano letivo corrente terão direito a valores proporcionais ao tempo efetivamente trabalhado. Parágrafo 7º. Os pagamentos tratados por esta lei não incorporam os vencimentos dos profissionais que a ele têm direito. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei complementar correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, estando os recursos disponíveis na conta estadual do Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Mairinque, 7 de dezembro de 2021. Prefeito Antônio Alexandre Gemente. É o que consta na lei. Continue a discussão, projeto de lei número 118/2021. Continue a discussão, projeto de lei 118/2021. Com a palavra, a senhora vereadora Rose. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, vereadores, os que nos acompanham em casa, aos servidores da educação que aqui se encontram. Quero parabenizá-los pelo empenho, por estar junto com essa Casa de Leis e por fazer jus àquilo que é de direito. Parabéns a todos que nos procuraram para entender como estava se dando esse processo em nosso município. Muito obrigada a vocês que aqui se encontram. Com a palavra. Com a palavra, senhora vereadora Emily. Bom dia aos nobres e bom dia aos professores e servidores, a qual eu tenho tanto carinho. Hoje é um dia muito contente, eu acho que é um dia que representa uma vitória, mesmo que seja uma vitória pelos nossos direitos, que infelizmente a gente sabe que hoje cada direito conta e a gente tem que ir lutando e indo atrás, porque são os nossos direitos. E o que os servidores e os professores estão fazendo aqui hoje é justamente isso, como fizeram quando nos procuraram. Umas semanas atrás, a gente vem conversando já sobre essas questões do Fundeb, em que tiveram muitas preocupações, porque não estava tendo transparência. Então, a gente não sabia quando tinha reuniões, que devem ser abertas, do Conselho do Fundeb, do Conselho da Educação, as respostas entre as secretarias, entre os ofícios dos sindicatos, não eram respondidos através dessa gestão. Então, são várias lacunas que eles tiveram, que nós, vereadores, tivemos também sobre essa questão do abono, que não é um benefício, é um direito deles. Isso daí não é esmola. O que eles estão fazendo aqui hoje é justamente cobrando o que já é deles, o que sempre pertenceu a eles. Então, foi muita luta. Foi, sim, muito difícil, porque a gente teve todas essas questões. Nós, vereadores, Emily Dalga, de Carlos da Padaria, o Abner Segura, Bruno Tam e a Rose do Cris, fizemos um requerimento perguntando sobre isso lá em novembro. Vai dar agora os 15 dias e ainda não foi respondido. Nós convocamos uma reunião com a secretária, com os conselheiros do Fundeb, com os conselheiros da Educação, financeiro, que também não foi atendida, eles não vieram aqui. Depois a gente teve a grata notícia, a feliz notícia, de que seria, sim, concedido esse rateio para os professores. Mas, eu digo, foi sem transparência nenhuma. Foi sem diálogo com os servidores, sem diálogo com os legisladores dessa casa. E, quanto a isso, eu digo que é muito triste, porque é muito necessário que, embora nós da legislação,
nós do Poder Legislativo não tenha vínculo nenhum com o Executivo, mas eu digo que as conversas são necessárias. A gente precisa manter essa boa harmonia, a gente precisa ter as ideias do que está acontecendo lá, para a gente saber o que vai acontecer aqui também, e, com isso, caminharmos juntos, porque é necessário, porque a gente está aqui não para ser base de prefeito, ou não para agradar prefeito nenhum, mas a gente está aqui pelo povo, a gente está aqui pela cidade, a gente está aqui pelos servidores que hoje estão aqui cobrando o direito deles. Então, eu sinto muito por não ter tido essa conversa com nós, vereadores, né, com alguns, né, porque eu acho que alguns outros tiveram muito bem. Não, essa não conversa, esse não diálogo com os servidores, pode ser que o que foi, eu acredito que seja tudo isso, que foi um erro, uma falta de comunicação muito grande, né, uma falta de transparência das ações do Executivo. Tantas vezes que os servidores perguntaram às secretárias, que nós perguntamos através de requerimentos oficiais, e não foi respondido. Até tempos atrás, a secretária alegava que os servidores não iriam receber este abono, né, este rateio, e a gente foi atrás, sim. Não tem segredo para ninguém. E todos que estão aqui sabem muito bem disso. Então, que fique claro que a nossa luta, esse direito, foi concedido através da luta dos servidores, através da luta da voz deles. Então, queria agradecer, parabenizar todos, que saibam que possam contar comigo ao longo de todo o mandato, e através, como eu nunca, antes mesmo de ter mandato, sempre estive do lado de vocês, eu tenho um carinho enorme por professores, fui formada por professores de educação pública, e hoje eu fico muito contente. Me conceda uma parte, vereadora. A parte. Como bem você colocou, nós recebemos com uma grata alegria, né, a notícia que seria pago o Fundeb. Né, nós já sabíamos da existência das obras, né, estávamos acompanhando outras cidades que também já estavam fazendo esse pagamento, e também conhecendo que o FNDE, a cartilha desse ano, permitia essa interpretação do pagamento, né, deixando algumas medidas expressas ali. Então, o diálogo faltou. E se falta transparência, gera desconfiança, né? A transparência atrai a confiança e a certeza do que será feito. Então, por isso, creio que os professores, os servidores da educação, o sindicato, a associação nos procurou para entender o que estava acontecendo, o que seria feito no nosso município. Graças a Deus está sendo pago, e nós entendemos isso como uma grande vitória da educação no nosso município. Um grande avanço. Perfeito, Rose. É isso que a gente vem aqui cobrar hoje, agradecer por este PL, né? Agradecer não, porque já é um direito, mas por realmente estar sendo feito a tempo, né, desse direito ser garantido pelos servidores, e cobrar essa transparência que está sendo mais necessário. Como eu já disse, requerimentos, nossas ferramentas, ofícios, indicações, são formas de transparência, de pedir essa fiscalização, e eu não vejo problema algum. Isso é muito bom, porque se a gente não tem informação, como a gente vai falar com propriedade? Né? E é com isso que acontecem sendo as grandes discussões. Então, é isso que a gente vem aqui pedir hoje, mais transparência do Executivo, e parabenizar os servidores pela luta. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora Emily. Projeto de lei número 118/2021 continua em discussão. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, funcionários dessa casa, bom dia, ilustres mestres da nossa cidade, do nosso município. Mestres que realmente têm essa grande responsabilidade de formar as nossas crianças, de prepará-las para o futuro, e a gente sabe que a única forma de se transformar o mundo para melhor é através da educação. É a única ferramenta pela qual nós podemos fazer com que a nossa cidade, o nosso país cresça, se desenvolva, é através dos ensinamentos dos nossos mestres. Então, é preciso realmente que, independente de qual seja a administração, de qual seja o colegiado da Câmara, sempre acreditar, sempre trabalhar em apoio à educação. Eu falo isso com tranquilidade, porque sou filho de pais professores. Minha mãe foi professora há 40 anos aqui em Mairinque e outras cidades, só que no Vilaça, acho que foram mais de 20 anos, foi diretora aqui, foi professora,
Meu pai também sempre deu aula, mas Alumínio, Barueri, outras cidades, e um pouco lá no Horácio. E eu também tive o prazer de dar aula aqui no supletivo, dar aula no Altina, no colegial e aqui no supletivo. Então, eu sei das dificuldades dos professores, eu sei o que eles passam, eu sei o quanto é difícil, muitas vezes, trabalhar tanto e não ser reconhecido, muitas vezes, por poucos salários. E eu gostaria de dizer que estive com outros prefeitos, como o ex-prefeito Bellini, que era professor, e com o próprio Toninho Gemente, que fui vereador, fui vice-prefeito, e acompanhei de perto o trabalho de construção de tantas escolas, aí eu estou falando já da educação, as reformas de escolas, e também a necessidade sempre de se ver o lado do professor, que é fundamental. E nós temos que continuar acreditando, investindo em qualificação dos professores, isso é fundamental, o mundo está caminhando muito rápido. Eu sempre cobrei de prefeitos, e agora tenho pedido ao Toninho, acredito que outros colegas aqui também, a necessidade hoje de se levar tecnologia para as escolas, mais computadores, internet, esse é o mundo virtual de hoje. É importante que as crianças se conectem cada vez mais com a realidade do mundo, então é preciso realmente que haja essa preparação dos professores. Isso se faz, como nós estamos vendo aqui agora, através desse projeto de lei, acreditando e fazendo aquilo que é de direito, ou seja, concedendo essa complementação, esses recursos dessa sobra do Fundeb, e a gente sabe que os professores saberão aplicar isso em proveito da melhor forma possível, para poder oferecer cada vez mais uma melhor educação aos nossos jovens. Me conceda uma parte, pois não, vereadora. Pois não. Muito interessante essa sua fala, né, do esforço dos nossos professores, os servidores da educação, especialmente num tempo de pandemia, no estado de exceção que nós estamos ainda vivendo, né? Que muitos tiveram que se adequar, atualizar seus celulares, comprar celulares novos, teve certo endividamento, né? Então, esse recurso, esse direito, o que é justo, é muito bem-vindo. Sem dúvida, vereadora. Por isso que nós estamos aqui dizendo a necessidade realmente de se poder levar cada vez mais tecnologia para nossas crianças, computadores, tablets, e preparar os nossos professores para poder também ministrar esse tipo de aula, como nós vimos aí, estamos vendo nessa pandemia. Claro que muitas crianças não têm computador em casa, claro que muitas famílias, às vezes, têm um computador para várias crianças, a gente sabe dessas dificuldades, então, realmente, teve que haver toda essa adequação. Mas, em relação a esse projeto, pelo menos eu fui convidado, e alguns colegas aqui, para uma reunião, estivemos lá, conversando, discutindo, nós também pedimos várias vezes, porque fomos procurados sempre pelos professores, alguns deles, e sempre pedimos isso ao Executivo. E aí, pelo menos eu e alguns colegas estivemos lá, fomos chamados, a nós não cabe discutir aqui o critério que foi utilizado pelo Executivo, mas lá estivemos, e ficamos felizes em poder aprovar esse projeto. E queremos aqui, mais uma vez, dizer do nosso empenho em continuar trabalhando, pedindo, cobrando, e tudo que for em proveito da educação, essa valorosa classe pode contar com este vereador, e acredito que todos os vereadores desta casa, independente de partido, de orientação partidária, ou coisa parecida, ideologia, ou coisa parecida, porque todos nós sabemos da nossa responsabilidade para com a educação, que deve ser a prioridade básica, juntamente com a saúde, a prioridade número 1 do município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Túlio. Continua em discussão, projeto de lei número 118/2021. Passo agora a votação. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Abner. Quero aqui falar sobre o projeto. Dizer um bom dia a todos os vereadores, a todos os professores aqui presentes, aos internautas. Estou muito contente hoje, que com o convite da comissão,
Os vereadores não puderam estar presentes porque eles tinham outros compromissos, mas estiveram aqui vários professores. Então, todos foram convidados através do Wilson. A comissão também de finanças foi convidado antes dessa reunião para a gente traçar uma linha, como falar com o prefeito, como levar a reivindicação ao prefeito, embora essa solicitação tenha sido feita no mês de novembro já, pelos vereadores Edi Carlos, vereador Bruno Dutan, vereadora Rose do Cris, vereadora Emily Dalgo e por este vereador que está falando. A união dos vereadores é preciso. A gente, muitas decisões têm que sair desta casa. Nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito. Certo? Então, se a gente ficar só falando amém ao prefeito, não dá certo. E precisamos, todos os vereadores, vir nessa casa para discutir os projetos antes de serem aprovados, porque muitas vezes a minha visão é uma, de vocês é outra, ou de um outro vereador é outra. E nós vivemos numa democracia, e pode ser que a minha visão seja mudada na hora da votação pelo esclarecimento de vocês. Deixo aqui, que parece que é a última sessão do ano. O que eu vou falar aqui, estou falando de coração. Nós, vereadores do município de Mairinque, não tivemos uma reunião com todos os vereadores dentro dessa casa para tratar de nenhum assunto. Sei que cada vereador tem o direito de fazer a sua vereança da forma melhor que cada um acha que deve ser feito. Então, nesse momento, quero deixar aqui de um projeto tão importante, eu não poderia deixar de também agradecer ao prefeito Antônio Alexandre Gemente, por ele ter aceito a indicação através desse requerimento 158, feito pelos vereadores, o qual eu já falei o nome. Então, quero aqui que esse pedido fosse possível fazer o rateio do Fundeb, pois, de acordo com a legislação vigente, Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, onde cita que 70% dos recursos do Fundeb devem ser gastos no pagamento dos profissionais da educação. E os municípios que não conseguirem atingir esse percentual exigido, poderão fazer o rateio das sobras dos recursos até alcançar o percentual exigido. Sendo assim, quero parabenizá-lo pela elaboração do projeto. Esse projeto realmente só veio pela indicação dos vereadores dessa casa. Vereadores que estavam aqui presentes, atendendo os professores, atendendo. E também quero deixar aqui, agradecer todos os profissionais de saúde que estiveram aqui, sindicato, o conselho. Dá uma parte. Entendeu? Senhor vereador, assim que eu terminar, eu libero a parte. O conselho do Fundeb, que infelizmente não pôde vir, que parece que houve uma conversa com a secretária e chamou para uma reunião, e a reunião da Câmara não é a secretária, certo, que tem que marcar e desmarcar. Essa comissão marcou a reunião, era para ter todos vindo. Então, todos que trabalharam realmente com força para fazer
sair esse projeto de lei. Senhor presidente, o vereador Túlio Camargo pede uma parte, eu concedo. Com a parte, vereador, tem 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Abner, realmente nós vivemos numa democracia, eu parabenizo Vossa Excelência pelas palavras, respeito as palavras de Vossa Excelência, posso às vezes não concordar com algumas coisas como agora, mas vou morrer brigando pelo direito de Vossa Excelência a falar aquilo que pensa, aquilo que entende. Eu só gostaria de abrir um parênteses aí na fala de Vossa Excelência. Foi realmente importante a indicação de alguns membros desta casa em relação ao Fundeb encaminhado ao Executivo. Essa é uma das nossas ferramentas. Mas nós também não podemos deixar de mencionar aqui o trabalho de outros vereadores pedindo ao prefeito, porque a conversa realmente, muitas vezes, indo na prefeitura, procurando o prefeito, e conversando, também é um caminho. Então, houve também esse trabalho, houve um trabalho muito firme da nossa secretária da Educação, eu vi o quanto ela se empenhou para remeter também esse projeto a essa casa, e nós vimos a preocupação também do prefeito em elaborá-lo dentro da lei, dentro da legalidade, porque ele também tem sensibilidade e entende, não estou aqui defendendo o Executivo, quando é preciso criticar, eu também critico, mas ele também tem sensibilidade e sabe das suas obrigações legais. E uma delas é realmente encaminhar a esta casa esse direito dos professores, que ninguém discute. É um direito assegurado, e nós estamos aqui realmente para discutir aqui, em público também. Esse é o caminho nosso. Nós estamos aqui numa sessão aberta, clara, com as pessoas nos ouvindo. Essa aqui realmente é a melhor forma de nós trabalharmos. O Executivo nos manda e nós discutimos e votamos, deliberamos. E aqui está um projeto. E, é claro, a fiscalização. Se depois isso aqui não for cumprido, aqui cabe comissão depois especial para se apurar, caso não haja alguma coisa correta, é nossa função depois de ver a melhor forma como está sendo aplicado esse dinheiro, como está sendo distribuído. Se não está havendo, como eu posso dizer assim, mais vantagens para um em detrimento de outros, ou coisa parecida, que eu acho que isso não vai existir, mas realmente é a nossa função. Agora, é importante deixar claro que houve todo um trabalho dos mais diversos colegas desta casa. Senhor vereador. Só para completar, então, eu quero agradecer, senhor presidente, a oportunidade que o ilustre vereador Abner me deu, muito obrigado mesmo, e eu acho que os nossos mestres estão aqui e tem interesse que haja essa discussão e que esse projeto seja aprovado o mais breve possível, para que eles possam também voltar para suas casas. Nós sabemos que terão mais uma semana difícil pela frente, como todos nós, e fica aqui, então, o nosso convite para que os professores venham mais vezes, compareçam, acompanhem de perto o nosso trabalho, porque nós sabemos a importância que os senhores têm junto à nossa sociedade, de estar conversando, informando, principalmente em relação às nossas crianças, aos nossos jovens. Muito obrigado, senhor presidente. Me conceda uma parte. Obrigado, senhor vereador Túlio. Tem mais uma vereadora pedindo a parte. Tem 1 minuto, senhora vereadora. Obrigada. Respeito muito a fala do senhor vereador Túlio, mas é sempre bom lembrar que o Legislativo, essa casa, é a casa do povo, aonde se discute realmente as leis. E uma parcela desse povo nos procurou, para ter essa discussão antes de chegar essa lei. Então, poucos vereadores, 5 vereadores estiveram presentes, acompanhando a discussão, como se daria, o que seria feito. Então, acho muito importante a gente trazer essa fala que vocês tiveram com o Executivo, também aplicá-la nessa casa, que é a casa do povo. Então, por isso que a importância de se exercer verdadeiramente a função de legislador aqui nessa casa, em primeiro lugar. Com certeza. Obrigado, vereadora Rose. Então, eu fiz o comentário que a comissão convidou todos os vereadores para vir aqui e ouvir os professores, ouvir as associações, ouvir o sindicato, que são quem representa todos os funcionários da área de educação. Porque tem muitas coisas ainda que não ficaram esclarecidas. Por exemplo, antes também quero pedir votação nominal ao projeto e conto com o voto de todos os vereadores. A parte? A vereadora... Tem 1 minuto com a parte, senhora vereadora Emily.
Agradeço, vereador Abner. A gente vem acompanhando os comentários também desse ao vivo que vem acontecendo aqui. Alguns falam que é sobre politicagem, que alguns nobres vereadores estão aqui tentando fazer politicagem. Que fique claro, como sempre ficou, meu mandato sempre lutou pelos trabalhadores, pelo direito de todos. E o que a gente faz aqui hoje, ou quando a gente coloca sobre todas essas questões da falta de transparência das ações do Executivo, não é politicagem, é cobrando nossos direitos. Então, quer dizer que toda fiscalização que eu vou fazer é sobre politicagem, que quando a gente fala que só alguns são beneficiados com mais informações do que nós, é politicagem, eu acho que são falas equivocadas. Então, a partir do momento que eu estou lutando pelo direito da comunidade, que foi por isso que eu fui eleita, isso é politicagem? Bom, eu sinto muito, mas isso não é politicagem. Isso é meu direito, isso é meu dever como vereadora ir atrás, assim como meus nobres. Sobre o convite, como a vereadora Rose também falou, nós não fomos convidados, nós estivemos aqui, muito pelo contrário, fazendo esse diálogo com os servidores, que era algo necessário para a gente começar a debater sobre o Fundeb, debater sobre o rateio. Nós precisamos entrar em contato com os servidores, estar o tempo todo dialogando com a sociedade, que com isso, nós só construímos políticas públicas através desse diálogo, através da conversa com a população. E a gente vê que isso não acontece muito, acaba acontecendo uma panelinha. Então, isso não é politicagem, isso é a luta pelo direito de toda a comunidade mairinquense. Obrigado, senhora vereadora Emily. Continue, senhor vereador. Quero também dizer que não foi politicagem, vereadora, o que nós fizemos, porque nós convidamos todos os representantes da classe da educação, para a gente não falar que uma associação veio, a outra não veio, o sindicato não veio, o sindicato veio. Então, assim, porque a gente quer, na verdade, abrir essa casa, e nós abrimos essa casa, porque muitas informações que nós tivemos nessas duas reuniões, a gente vai ter que continuar e pedir apoio a esses servidores, a essas associações, ao sindicato, convidar realmente, novamente, porque a gente não está aqui para chegar e falar, você é obrigado Com a parte, senhor vereador. Só um minuto, só para me concluir. Então, convidar realmente a secretária para vir aqui, o secretário de Finanças para vir aqui, é convidado, não é obrigado, porque o município é nosso, nós não estamos aqui para chegar e falar para eles, vocês estão errados aqui, estão errados ali. Não, a gente tem que arrumar uma saída se tem algo errado, entendeu? Se o dinheiro está sendo mal empregado, entende? Então, assim, eu vou deixar aqui, certo, que logo no final de janeiro aí, e um convite vai ser passado às associações, ao sindicato, que a gente vai convidar novamente a secretária de Educação e ao secretário de Finanças para que venha, convidar, não vamos convocar. Eu acho que quem não deve, não teme. Vem aqui, conversa, e vamos convidar de novo, novamente, todos os vereadores. Entendeu? Quem tiver interesse, vem. Quem não tiver, não vem. Com a parte... Obrigado, senhor vereador. Só para deixar bem claro que, acho que quase uma semana antes, mandamos o convite oficialmente para secretário, Fundeb, Finanças, para todas, para que estivesse aqui no dia da reunião. Pois bem, ninguém compareceu, muitos vereadores ligaram para o diretor da Câmara, perguntando se era o certo vir. O certo é vir. Nós convidamos, agora nós vamos convocar. Será convocado sim, vereador. Acho que tem que ser convocado, tem que prestar esclarecimento ao povo. Tem que ser mais transparente com o povo. O povo está se sentindo enganado, sem transparência. Foi uma falta de respeito falar que vinha e não vim. Chega na hora, deixa todos aguardando, sem saber de uma resposta.
E eu vou falar uma coisa para você, vereador Túlio Nobre. Eu sei, cada um defende a sua ideologia política, mas desde o início que mandamos o ofício, que mandamos o requerimento, a ação só saiu porque nós fomos para cima, os professores veio, senão, porque várias vezes eu recebi mensagens falando que não ia pagar Fundeb, não ia ter dinheiro, não ia fazer rateio. Foi inúmeras mensagens. Então, a partir do momento que começamos a fazer, eles começaram, acho que a se preocupar. Não todos merecendo, todos os vereadores foram convidados, comissão da da Educação também, para que desse um suporte para os professores, e nada foi feito. Mas nós fizemos, corremos atrás, batalhamos e hoje está aí. Eu acho que nem precisava de PL para isso. Na minha opinião, era fazer o rateio e pronto. Fazer o rateio já está lá no plano de carreira. Acabou. Tem quanto? 13%, 20%? Divide. Acabou. Essa é a minha opinião. Estarei sempre aqui à disposição de todos os munícipes com a verdade, com a clareza e transparência. Esse é o meu objetivo. Vou lutar sempre. Obrigado por conceder a parte, senhor vereador. Quero aqui concluir minha fala, que... Eu peço uma parte. Embora... Já deu os 15 minutos dele, senhor vereador. Preciso concluir. Embora o projeto veio sem valor, porque o valor que tem no Fundeb, que tinha no Fundeb, dia 30/9, era 12 milhões. Então, tudo isso seria ter dado uma explanação pelo secretário de Finanças do nosso município. Que obrigado. Seria só, senhor presidente. Senhor vereador Abner. Continue em discussão o projeto 118/2021. Com a palavra, senhor vereador Bruno Tan. Bom dia a todos, bom dia, companheiros, vereadores, internautas. Bom dia à classe de professores que aqui se encontra presente. É com grande importância hoje que nós viemos aqui para aprovar essa PL e também parabenizar os professores que vieram, que correram, que marcaram reunião, porque se depender da Secretaria da Educação, nem sequer aqui apareceram. Isso é uma vergonha para o município e para a classe dos professores. Cadê a Secretaria da Educação, que é do município, para representar vocês? Era para eles tomar a frente e vir aqui. Era para o prefeito tomar a frente e vir aqui discutir com os vereadores. Mas não. Na hora que precisa, eles somem. E são vocês, os trabalhadores, que estão cansados. O momento que vocês tinham de descanso para estar na casa de vocês, cuidando da família, fazendo as coisas de vocês estavam aqui, correndo atrás de um direito de vocês. Então, desde já, eu quero dizer que vocês têm meu apoio, têm meu total apoio, inclusive eu quero votação nominal do projeto, e quero parabenizar um a um que estão aqui. Isso é de grande importância. E também quero parabenizar os vereadores da comissão que estiveram junto, a qual eu faço parte, que estiveram junto e correu por vocês. E tenho certeza que sempre correrá por vocês. Eu já falei, já discuti aqui, falei na tribuna, na sessão passada, na última e na penúltima sessão. Nós temos que beneficiar o funcionário público. Não é beneficiar nós, vereador, e nem prefeito. É os funcionários que têm que ser beneficiados aqui no município. Nós temos que fazer o melhor, se dedicar e correr por vocês, não por ego, demagogia, não por defesa ao prefeito, não por defender o grupo de vereador. Nós estamos aqui para defender vocês. É vocês que dão educação às nossas crianças. É vocês que lutam, é vocês que trabalham, é vocês que estão em sala de aula precária, em péssimas condições, faltando material nas escolas. São vocês que estão próximos das dificuldades. São vocês que estão próximos, tentando e querendo ajudar e ensinar alunos marginais, que até ameaçar professores ameaça, que vocês estão na sala de aula, vocês sabem disso. É vocês que estão próximos a tudo isso no município. Não é prefeito, não é vereador, não é a secretária. A secretária está na sala dela, no ar-condicionado. Ela atende quem ela quer. E ela não pode sair da sala dela com ar-condicionado e vir aqui numa reunião com a comissão, reunir seus professores e vir aqui. Todo mundo fala que a secretária trabalha, mas cadê ela? Na sala, no ar? Ela não pode sair? Ela não pode vir até um plenário da Câmara Municipal discutir com os professores?
o que é direito de vocês? Então, presidente, quero parabenizar nós todos aqui por estarmos nessa sessão extraordinária. Quero parabenizar a todos que correu atrás desse projeto. Quero parabenizar vocês por estarem aqui, ter força de vontade de estar aqui. Vocês estão de parabéns e conte sempre com esse vereador. O que eu puder ajudar e fazer por vocês, estarei sempre representando a classe. É para isso que eu fui eleito, esse é meu dever. É fiscalizar o prefeito, é fazer bons projetos e correr com os funcionários públicos, não com o prefeito. Encerro aqui minha fala. Tenham um bom dia a todos. Obrigado, senhor vereador Bruno Tan. Continua a discussão, projeto de lei 158/2021, com a palavra, senhor vereador Robertinho. Obrigado. Primeiro quero parabenizar os professores. Bom, eu sou de uma família também da educação, eu fui professor por muitos anos no Estado, desde a época que eu fazia faculdade, fui professor. Esses tempos atrás estive na secretaria para pegar a minha CTC, os professores sabem o que é isso, né? Quando você está na época de se aposentar, e minha CTC tinha 8 anos de magistério. Então, eu dou muito valor para isso, gosto muito da classe dos professores, tenho orgulho de ter sido professor. Bom, nós sabemos que esses problemas de orçamento são todos estabelecidos em lei. Então, não é o prefeito que quer dar ou não dar, é a lei que estabelece. E 70% tem que ser distribuído. Só que essa maneira de distribuir também segue ritos legais. Esse problema, provavelmente, hoje, essa sessão extraordinária que está ocorrendo aqui em Mairinque, deve estar ocorrendo também em muitas outras cidades do Estado. Mais de 500 municípios, todos eles tiveram o mesmo problema, a maioria. E o prefeito, o executivo, ele não pode, da maneira que ele queira, distribuir essa renda. Então, estava se aguardando reuniões, outros tipos de informações do Estado, do governo federal. Então, foi isso que ocorreu. A secretária, quero parabenizar a secretária, porque desde o princípio ela nos colocou a par da situação. Então, em outubro, eu questionei ela como que funcionava o Fundeb, né? E ela mandou para mim uma cartilha. Bom, foi difícil para eu entender, mas são 144 páginas. É uma coisa muito grande. Toda a educação está descrita ali dentro. Aí ela me ajudou e mandou aqui para mim, vou pedir a permissão para ler aqui. Quanto ao rateio, se atente às páginas 80 e 81 do último manual Fundeb de outubro. Bom, ela teve esse carinho de me esclarecer, de informar como que era toda essa legislação, então ela sempre se pôs à disposição dos vereadores para essas informações, inclusive nas reuniões. E aí, em novembro, questionamos de novo, ela falou assim, nem o projeto de lei do governador foi votado ainda na Câmara. Isso em 30 de novembro. Não tem amparo legal ainda para essa distribuição que queremos fazer. Dizem que vai amanhã para votação, mas não tinham, até sexta-feira, nenhum parecer de nenhuma comissão da Câmara dos Deputados. Bom, isso aqui é a secretária esclarecendo. Depois vem aqui, assim que possível. Quem esteve no Fórum da Educação e participou da oficina dos Fundeb, conferiu que não tem ainda nenhuma legalidade para o rateio. Ou seja, a secretária acompanhou as várias reuniões do Fundeb durante todo esse tempo no Estado e sempre aguardando e informando aos vereadores como teria que ser esse rateio a partir do momento que eles soubessem como teria que ser feito. Eles tiveram essa informação, foi feita a lei, os vereadores todos foram, todos não, né? Quem se empenhou de ir atrás para saber, como eu, no meu caso, eu estava por dentro do que estava acontecendo. Então, é uma questão só de legislação. Então, eu quero parabenizar a administração pela lei, pode contar com o meu voto e obrigado a todos. Encerro aqui minha palavra.
Obrigado, senhor vereador Robertinho. Como eu só pedi... Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Bom dia, Rodrigo do Vitória. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os professores aqui presentes. Eu vou ser bem breve. Eu não ia falar, mas resolvi falar. Vocês podem ter certeza que isso está sendo pago, não é por causa que o prefeito é bonzinho e nem os vereadores estão fazendo requerimento. Isso está sendo pago porque está na lei, está na Constituição, Então, isso é os méritos dos professores, mérito de quem fez essa lei bem enxuta, que foi na época de Fernando Henrique Cardoso. Então, encerro aqui minha palavra, senhor presidente. Não é porque o prefeito é bonzinho, não é porque o vereador está fazendo requerimento. Isso está sendo pago porque está na lei, está na Constituição. Se não, um minuto. Se não tivesse na Constituição, não seria pago. Se tivesse inconstitucional, não seria pago. Encerro aqui minhas palavras. Obrigado, senhor vereador Rodrigo. Pois é, não precisaria a secretária mandar áudio falando que não iria pagar. Questão de ordem, presidente. Você entendeu? Porque é um direito... Questão de ordem, é um direito deles, então, por que eles ficavam falando? Não vai pagar, não vai pagar. Então, tem alguma coisa equivocada aí, senhor vereador? Eu acho bacana... Questão de ordem, senhor vereador Bruno. Eu acho bacana até colocarmos o áudio aqui, para que a classe ouça e tenha o conhecimento, se possível. Posso usar aqui para colocar o áudio para a classe ouvir? Pode. É verdade, Deide. Nós tivemos uma reunião com o Conselho do Fundeb, sim. E, inclusive, o Conselho do Fundeb deixou bem claro que não pode fazer o rateio. Então, nós estamos vendo de que forma que a gente pode atingir os 70% sem fazer rateio. É isso que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Está vendo, senhor vereador? Muito bem esclarecido, né, presidente? Por favor, uma parte. Um de cada vez. Espera aí. Uma parte. É porque eu não estou entendendo como você está sendo a palavra... essa discussão. Senhor vereador Robertinho, só um minuto. Espera aí. Pela ordem é uma discussão de regimento. Questão de ordem. Ele pediu questão de ordem. Sim. O doutor Túlio sabe explicar. Não é só o prefeito Toninho Alexandre Gemente que estava na dúvida e a secretária Rosane que estava na dúvida sobre pagar isso. Questão de ordem. Questão de ordem. A questão de ordem é para falar sobre ordem. É para falar sobre o nosso debate. Não é para debater a palavra. O vereador Bruno Trump pediu questão de ordem e veio colocar áudio aqui. Senhores vereadores, por favor. Dá para pôr em votação? Que retome a palavra. Sem perder o rebolado. Tanto que em São Roque, o prefeito está na dúvida sobre a lei 173/2021. Só isso. Obrigado, senhor vereador. Por isso está sendo pago. Obrigado, senhor vereador Rodrigo. Continua em discussão o projeto de lei número 118/2021. Eu estou com a palavra, eu vou fazer uma homenagem, porque eu peguei a parte do vereador Abner, agora eu vou fazer. Vou fazer uma homenagem a esses nossos guerreiros professores. Professor é a única profissão que você precisa... Obrigado. Professor é a única profissão em que você precisa trabalhar. Antes de chegar ao trabalho, para que você tenha trabalho, para fazer o seu trabalho, em que depois do trabalho você precisa trabalhar, para corrigir o trabalho feito durante o trabalho, pois não teve tempo de fazer porque estava trabalhando, porque vocês são guerreiros, estão sempre trabalhando e parabéns de verdade. Não precisaria, como falei antes, isso tudo aqui, né? Não precisaria, era só ter feito o rateio, ter pago e pronto. Mas, enfim, eles preferiram assim, então que assim seja. Com a parte, senhora vereadora Emily. Bom, queria falar como o nobre vereador Robertinho. Tem um minuto, tá, vereadora? Obrigado. Como ele não me concedeu a parte, eu gostaria aqui de deixar algumas coisas claras, que principalmente ele fala que a secretária nos colocou a par sobre tudo.
logo em outubro, e a gente vem cobrando isso há muito tempo. Então, nos colocou quem? Privilegiou alguns vereadores. Está falando, aqueles vereadores que apareceram lá em cima, foram só eles que estavam se empenhando, então, lutando? Pois eu digo que é mentira. E quem vai falar a verdade são eles, não sou eu. Porque quem estava aqui na reunião não foram aqueles que apareceram no vídeo. Muito pelo contrário. Quem estava lutando pelos servidores estavam aqui embaixo, do lado deles, não fazendo a politicagem do jeito que estava fazendo lá em cima. Então, eu digo, não nos estavam dando informações, nem para nós, vereadores, muito menos a quem eles não tinham direito. as informações. Senhor vereador, respeite a parte. Tem uma parte, presidente? Uma parte, presidente. Então, Só um minuto. eu me empenhei. A vereadora está com a parte. E eu, como autoridade, tenho o direito de ter essas informações que ainda não foram respondidas através do nosso requerimento, que é a forma legal de pedir essas informações. Então, servidores, toda a sociedade mairinquense estão vendo o que está acontecendo, a real politicagem. Obrigado, senhora vereadora. Só com a parte, vereador Bruno. Só salientando tua fala, nós, como vereador e fiscalizador, as secretarias e o prefeito têm obrigação de nos responder e informar a população, tanto a população como o funcionário público. É obrigação dele. Ele tem que ter caráter e hombridade com os próximos, com os munícipes e com a classe. Tanto o prefeito como o secretariado. Eles não são donos de Mairinque. Eles têm por obrigação de nos atender e nos responder. E é o que não está acontecendo, que se for o caso de Ministério Público, boletim de ocorrência, ou montar uma CI aqui, nós iremos fazer sim, porque eles estão faltando com responsabilidade, com a Câmara Municipal e com todos os funcionários. Cadê a responsabilidade do secretário de cargo comissionado e do prefeito? Obrigado, senhor vereador. Então, deu o seu minuto. Parte. Muito obrigado pela parte, presidente. Assim que possível, senhor vereador Túlio. Como falei, tivemos a hombridade de convidar e não convocar. A gente estava convidando só para dar esclarecimentos que os professores necessitavam e precisavam. Só isso e nada mais. Mas não vieram, mas daqui para frente vai ser feita a convocação. Qualquer secretário que vocês quiserem ouvir, nós vamos convocar. Será obrigado a passar pelo plenário. Se não aprovar, é porque tem alguma coisa de errado. Então, nós vamos convocar. Eu não quero convidar mais ninguém para vir aqui. E sim a população, que eu quero sempre que esteja presente aqui. Mas secretário será convocado de hoje por diante. Encerro aqui a minha palavra. Continua em discussão o projeto de lei 118/2021. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para voto nominal. Pessoal, é questão de ordem, senhor secretário. Só para lembrar que projeto simples, o presidente não vota. Vai que vocês pensem, pô, mas o cara não votou? Tá bom, mas sou a favor de vocês. O meu é 2/3, que é os mais importantes. Não que esse não seja, isso é importantíssimo, mas é simples. Vereador, e conte comigo. Vereador Bruno Tan. É com honra, responsabilidade e respeito ao próximo que eu aprovo o projeto. Robertinho Ierck. Aprovo. Eliana Leão. Aprovo. Túlio Camargo. Sem demagogia, eu aprovo o projeto. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Com muita alegria e respeito a todos os professores, junto com o nosso prefeito Toninho Gemetti, que eu aprovo. Vereador Jackson. Com muito orgulho também, parabenizando a todos os profissionais da educação, os professores aí também, que eu aprovo esse projeto. Vereador Paulo Marrom. Parabenizo os professores. Tá? No Japão, o único
cargo que não precisa reverenciar o imperador seria o professor. Então, parabéns a vocês, professor, e aprovo com maior orgulho e honra. Parabéns a vocês, aprovo. Vereadora Rose do Cris. Sem demagogia, exercendo minha função, aprovo. Vereador Abner Segura. Com amor e carinho a todos os professores, aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Pela luta dos nossos direitos, digo aqui, nenhum direito a menos, e eu aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Sem demagogia, foi aprovado o PL 118/2021 por 12-0. Parabéns pela luta. Só lembrando aos senhores vereadores, não esquecer da declaração de bens até dia 31. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz e amor. Espero que o rateio não seja só R$100 para cada um.